Dr. Márcio, além de advogado, mestre em Direito pelo IDP, é professor universitário, coordenador dos livros Expoentes da Advocacia em Goiás 1 e 2, escritor das obras Código de Processo Civil, Lei de Execução de Títulos Extrajudiciais, Manual de Cumprimento da Sentença e ainda da obra Princípios Constitucionais das Associações de Proteção Veicular. É ainda conferencista e palestrante em todo o país e também se destaca pela vocação empreendedora. Tudo isso, meus amigos, o habilitou a pleitear a vaga de ministro do STJ no último mês de junho, pela vaga destinada à advocacia. Então é uma honra recebê-lo, meu amigo Márcio Messias, e vamos começar já então vamos. brindando aqui esse momento, Muito bom. né, a sua Muito visita. Obrigado pelo convite para visitar vocês, visitar sua casa, seu podcast, seu escritório, sua família. Muito bom estar com você. Nós tínhamos feito aqui um comentário, como é que seria a sequência das perguntas, mas eu vou fazer o contrário. Nós estávamos viajando há poucos dias, e nessa viagem à Terra Santa, né, Israel, nós somos católicos, fomos conhecer um pouco do berço cristão. Conhecemos um pouquinho, né, Márcio, daquilo ali. Um pouquinho, maravilhosa. Viagem única, maravilhosa. Eu falo o seguinte, foi uma das viagens mais ricas que eu já fiz nos meus 50 anos de vida, que tem 50 anos, foi uma das viagens mais ricas que eu já andei muito. Justamente. Andei muito, mas é uma das viagens mais ricas que eu já fiz. Eu quero levar, foi só eu e a Cristiane, minha esposa. Na próxima eu quero levar as meninas, minhas filhas, né, a Laura, a Mariane. Acho que é um lugar que todo mundo merece, né? E deveria ir conhecer. Bem que você compartilhou tudo com elas, porque você ficava ligando. O Márcio não inquietava, ficava o tempo todo fazendo ligação, mandando mensagem. Aí ele entrava, minha filha, aqui Jesus fez isso, viu? Não é, Mariana? Não precisa lá mais não. Ele já fez tudo, já mostrou tudo. Acho que a gente mostra, a gente pode ver, você assiste filmes. Inclusive, depois que eu cheguei, Nicole, eu assisti alguns filmes sobre a Terra Santa. E aí você passa a entender com mais facilidade o que é a Terra Santa, compreender a sequência que você faz, por exemplo, do nascimento de Cristo, do primeiro local, o primeiro milagre, né? Que é nas bodas de Canaã, e você começa a caminhar Cafarnaum e nos demais lugares ali, é um lugar emocionante, realmente. Então, assim, é diferente. Mesmo você vendo o filme, eu contando, acho que todo mundo merece e deveria conhecer a Terra Santa, sabe? Ali nós vivemos Nazaré, por exemplo, a história espetacular, né? do nascimento de Jesus, né? Concepção de Maria, Anunciação que foi feita a Maria, né? Nós vivemos tudo isso aí, né? O Monte Precipício, né? Que está lá em Lucas 4, 29, por exemplo. É o lugar que quando ele comenta, né, Nicole, que fala, olha, que ele anuncia que é o Cristo, que ele cumpriu todas as promessas, e ali os judeus levam ele para o Monte Precipício, que nós não iríamos, não sei se você sabe. Não estava no roteiro. Os judeus queriam jogá-lo, porque jogavam as pessoas ali, e a passagem fala lá, levam ele ao monte e iriam precipitá-lo. Queriam jogar ele do precipício, só que aí ele some entre as pessoas, né, e ninguém vê ele indo embora. Então, são lugares espetaculares. Você vai assim, poxa vida. Aqui, cara, tô arrepiado. Quando você lê a Bíblia, Lucas 4, 29, tá lá. Então, são coisas que você só vivendo mesmo, né? Ali pra você sentir e aprender um pouco mais, né? Eu me arrepiei aqui agora de lembrar, né? Que a gente viveu tudo isso. E de fato, esse momento não estava no roteiro. Não estava no roteiro, não. Foi no final, foi no nosso último dia em Nazaré. Nós estávamos no Mar da Galileia. No Mar da Galileia, justamente. Saímos de lá. Do Mar da Galileia. E aí deu tempo. E o guia, né? E com também o Pedro, né? Da agência Boa Viagem. Foi fantástico. Parabéns pelo trabalho. Espetacular. Né? Nós recomendamos. E hoje está difícil de recomendar uma agência. Porque a gente vê tantos problemas surgindo aí. Depois que a família prepara para fazer a viagem, de repente vem os problemas, né? Não tem reserva, não tem nada. Mas o Pedro, cristão, de uma linhagem e de um trabalho profissional que a gente recomenda com toda a confiança. Nós fomos recomendados também ao Pedro, né? Nós recebemos a recomendação e nós temos a confiança de falar. Agência Boa Viagem, vocês podem fazer o trabalho que é muito seguro. E eu posso falar porque eu estava meio que reticente de não fazer a viagem em grupo. Eu não é o que eu estava acostumado. Mas eu posso dizer assim que eu me surpreendi positivamente devido à organização, a forma que eles conduzem, né? O padre Paulo, né? O padre Samuel,
né? Até o Amin, que era o nosso guia lá, intérprete, né? Então, assim, a organização que o Pedro colocou é muito boa, a forma que é feito. E não é uma viagem de turismo, né? É peregrinação mesmo, de verdade. Uhum. São hotéis franciscanos onde a gente ficou, não são hotéis luxuosos, né? Mas são hotéis bons e locais maravilhosos. Por exemplo, nós ficamos em Nazaré, em frente à Basílica da Anunciação. Anunciação. Atravessava a rua, a gente estava lá. É. A Casa de Maria, as ruínas da Casa de Maria, as ruínas da Casa de José. Então, Da carpintaria de José. carpintaria. É. Aí você vê ali que é Belíssima 150 igreja. metros, uma casa da outra, as escavações lá. Então, assim, os lugares onde ficamos são maravilhosos. Dentro da velha. Dentro da velha Tel Aviv, não, perdão. Nazaré. Jerusalém, que é o depois, hotel, né? Dentro, né? Também. Jerusalém, quer dizer, da velha Jerusalém, o hotel que a gente ficou. Então, assim, são lugares, assim, realmente santos que você pode ficar, as missas todos os dias que nós fizemos. Eu tive o prazer ainda de subir o Monte Tabor, você não teve coragem, né? O joelho não deixou. Não subi andando, né? Porque eu subi. Só que o Márcio foi joelho andando. não deixou? O joelho não deixou, né? Justamente. Mas nós subimos, mas nós fomos de van e o Márcio subiu o Monte Tabor, que é alto, muito alto. Subiu caminhando, numa caminhada com o padre. Foi até engraçado. O padre falou, o padre disse, né? Vou eu e mais 3. Aí você entende que tá o padre na frente, 3 atrás, né? O Márcio passou pra frente do padre e falou assim, então eu vou na frente do senhor. E tinha 6 pessoas. Ele subiu. Depois não, vai eu mais. Eu, o outro padre Samuel e mais 3. Já tinha 3. Então eu vou na frente do padre. Márcio, você comentou então de Nazaré, o que eu destaco também, que nem toda peregrinação visita Nazaré. Vai, às vezes, Jerusalém, de lá vai para o Egito, vai para Roma. E essa nossa foi Nazaré e Jerusalém, 2 cidades, 4 noites em Nazaré, 5 noites em Jerusalém. E Nazaré é surpreendente. Nem todos fazem essa visitação, mas ali está o berço de Jesus Nazareno, aonde Jesus viveu a sua infância, a Galileia. É um mar da Galileia, os principais. Exato, toda a região produtora milagres, que é de Israel. Né? Os principais milagres que ele fez foi na Galileia. Na Galileia. E aí você vê a transição. O que é interessante, você está no mar da Galileia, região banhada de muita água, um celeiro de Israel, produção de leite, frutas, cereais. E aí você sai de lá, passa pelo deserto, onde Jesus caminhava, onde Maria foi até Isabel, sua prima Isabel. Isso. Passa pelo deserto mesmo, né? Depois chegamos em Jerusalém. Então nós fizemos todo o percurso de onde Jericó, que era no deserto. Então é interessante essa passagem por Nazaré para você de fato entender isso. Aí eu te pergunto, você destacou lá a subida no monte do precipício em Nazaré, na Galileia. Já em Jerusalém, o que destacou? Jerusalém, que mais me chamou a atenção é o portão, né, que hoje está lacrado, né, o portão de ouro, né, que hoje é fechado, mas quando Jesus entrou, ele entrou pelo portão de ouro. Então, aquela entrada que é logo ali ao lado do Monte das Oliveiras, da Igreja das Nações, em frente tem o portão de ouro, né, que hoje ela é fechado, que os judeus acreditam que irá vir o Salvador, que eles não acreditam em Jesus, né? Então irá vir o Salvador e ele vai entrar por aquele portão. Mas me destacou porque só da gente pensar como Jesus, há mais de 2000 anos atrás, com aquela estrutura que você viu ali, que são casas em grutas, né? E ele chega num domingo de Ramos, né? Como ele é saudado, né? Ao entrar em Jerusalém, só de você imaginar aquilo ali é uma coisa espetacular, fora do comum. Um simbolismo. Hoje você tem aqui um podcast, você tem todo mundo para divulgar e falar. Imagina você chegando no lugar, há 2000 anos atrás, você não tem estrutura nenhuma, zero de comunicação, e onde Jesus ia, ele era recebido por milhares de pessoas, ele chegando e entrando em Jerusalém, né? Então, e ele sabendo já tudo que ia acontecer. Então, mas aquilo ali também, o Monte das Oliveiras, é um lugar único, especial, né? Então, assim, mas assim, é tudo muito marcante ali. Aonde que você fez a leitura? Em qual igreja? Eu fiz na Igreja das Nações. Das Nações, que é uma igreja belíssima, onde está a pedra
onde Jesus sofreu agonia, ele suou sangue. Tem a pedra, foi construída uma igreja belíssima pelas nações, não só por Israel, né, e nem pela Igreja Católica, foram São duas vários, nações, inclusive vários do Brasil. países, inclusive o Brasil construiu essa Inclusive o Brasil, igreja. são duas nações. E o Márcio teve o privilégio também de fazer a primeira leitura nesta igreja. Eu também tive esse privilégio, né? Juliana e eu. Tivemos lá na igreja de Caná, a Boda de Caná. na Boda de Caná, onde foi a Boda de Caná, o primeiro milagre de Jesus. Lá nós renovamos os nossos votos Isso. do sacramento, do matrimônio, né? Então foi uma cerimônia também belíssima. E para nós fecharmos aqui, senão a gente conta toda... Todo... Não, o Pedro vai falar assim, foi ótimo o podcast, obrigado, mas vocês contaram toda a viagem, não vale a pena agora. Não, mas assim, essa tela, só para encerrar, eu tenho um podcast, acho que o Sérgio, ele é um astrólogo, né? E ele é ateu, né? E aí não acredita em Deus. E, consequentemente, não acredita em Jesus Cristo também. Uhum. Assim, mas eu falo que uma pessoa que vai no lugar daquele, eu acho que muda um pouco o conceito. Porque como você vai, há 2000 anos atrás, aconteceu o que aconteceu, tudo que aconteceu com a sociedade, a partir dele, né, a partir dos acontecimentos que marcaram o início da civilização moderna, tudo que você pensar, antes dele nascer, o que aconteceu antes, né, que nós fomos na igreja lá, onde foi os 3 reis magos, tiveram. Então, assim, tudo que aconteceu antes do nascimento, quer dizer, são diversos acontecimentos que foram antes, inclusive, dele nascer, e até após a morte, né? Então, se você um pouco complicado, é difícil, né? E há uns dias atrás, um dia eu viajei com um judeu porque os judeus têm muito, eles acreditam no Velho Testamento, né? Eu viajei para Brasília, eu comecei a fazer algumas perguntas, né? Quem que é o principal rabino, né? Aí falou, o principal rabino é ciclano de tal. Falei, e esse é o principal rabino que existiu todos os tempos, tal. E aí eu perguntei, em que dia que ele nasceu? Ele falou, não sei. Quem era o pai dele? Não sei. Sabe. Quem era a mãe? Não sei. Quando ele morreu? Também não sei, né? Então, assim, a importância de Jesus Cristo Você foi na jugular. para o mundo, né? E aí você vê aquilo ali é muito forte. E é uma história escrita, né? Há 2000 anos, por um livro que ninguém contesta. Não tem um ser humano que fala, não, esse livro aqui ele é fake. Nós estamos vivendo um momento de fake news, né? Que qualquer um vai lá e escreve. É um livro que tem toda a segurança. Aí, né? assim, até falando do Sérgio, assim, eu acredito na evolução natural, né? Por exemplo, a cidade de Jericó tem 100 mil anos, né? A evolução natural chegou só para o ser humano, será? Os animais não evoluíram, não tem um animal novo, não nasceu, não gerou, né? Significativo, né? Você fez um comentário então, comigo, assim, você tava assistindo um podcast ao vivo, aí você mandou uma pergunta lá no podcast, eu nunca te responder. Que pergunta que foi mesmo? Me lembra? Não, eu queria saber por que os animais não evoluíram, né? Fez isso. Por que não tem novos animais? Por que não tem cachorro que fala? Não sei. Entendi, foi nesse contexto. É a evolução natural. Por que não tem uma sereia? Não sei, não apareceu a sereia ainda. Se foi evolução natural, por que parou há 2000 anos atrás, não, né? parou há 100 mil anos. Há 100 mil anos, 100 mil anos atrás. Por que não tem uma cidade só de macacos aí, já com inteligência? Porque passou 100 mil anos, não conseguiram evoluir. Já tem uns dias. Então, assim... Bacana. E o que é interessante, né? Que todo esse bate-papo que nós tivemos aqui, nós em alguns momentos tivemos lá também. A gente às vezes visitava um determinado local, entrava no ônibus e nós saíamos ali eufóricos, né? Fazíamos comentário um com o outro, viu isso, viu aquilo. Então, a gente reviver isso aqui, não tem nem um mês que nós voltamos de lá, né? Nós estamos gravando aqui logo depois do nosso retorno, e de lá surgiu a ideia do podcast. A gente fazer esse comentário novamente, eu arrepio, encho o olho de lágrimas, porque nós temos essa oportunidade de viver essa experiência. Até recomendar, eu vi assistindo no YouTube, que eu assisti outros comentários sobre Jerusalém, um do Roberto Cabrini, do SBT, se você jogar no Google, lá no YouTube, você vai ver. Ele aproxima muito e ele faz também um papel questionativo. Olha, alguns fatos históricos dizem que acontece aqui, mas não tem muita comprovação. E eu acho que é interessante, tem que fazer essa crítica também mesmo. Né? Então, assim, olha, e aí, como foi? Tudo isso eu acho que a gente tem que passar a questionar, viver isso, né? Viver algumas coisas que a gente viu lá, por exemplo,
a cultura dos judeus ortodoxos, né? Coisa que a gente não está acostumado aqui no Brasil. O Muro das Lamentações, né? O Muro das Lamentações que eu fui, inclusive você fica arrepiado, você vê ali que realmente é um lugar santo, abençoado. Né? Então, assim, é muito bom. E eles estão lá rezando o Antigo Testamento. Né? O Antigo O padre, quando nós paramos na porta do Muro das Lamentações, o padre pediu todo o respeito aos irmãos que estavam lá, né? Aos judeus que estavam lá, porque às vezes eles perdem o respeito com a gente, né? Teve alguns que cuspiram no pé do padre. Infelizmente. O padre passou, ele cuspiu, né? Lá parece que é uma prática disso. Eles fazem uma segregação com os cristãos, né? Infelizmente, vamos dizer assim. Mas o padre pediu todo o respeito a eles, porque eles acreditam em Deus e estavam naquele momento em oração pelo Antigo Testamento. Que aí são os 5 livros iniciais da Bíblia que eles acreditam. Eles estão à espera do Messias, que nós já acreditamos que o Messias já chegou, né? Tá aí, tá nos ensinando. Vamos para o nosso bate-papo então, Márcio. O que eu gostaria de dar continuidade nesse momento nosso aqui, até por curiosidade minha também, né? A sua origem, a sua infância, contar um pouco para nós isso aí, depois você chegar escolhi direito. Por que eu escolhi o direito? Como eu até estava brincando, né, agora há pouco, eu não vou fazer igual aquele, tem um vídeo aí no YouTube do promotor de justiça, perguntar para ele, e por que você escolheu o direito? Eu escolhi direito porque não tinha mais nada, eu ia prestar para medicina, não passei, então, não vou falar isso. Tentou vários cursos, não conseguiu, foi no direito e passou. Mesmo porque eu passei no vestibular com 16 anos, já formei com 20 anos, né, praticamente 21 anos. Você está com quantos anos de advocacia? Eu tô com 29 anos. Né? Vou para 30 anos. De inscrição na OAB, né? A advocacia, eu posso falar que eu peguei minha carteira lá seria a partir do 2º ano, né? Que é o 6º período, 3º ano. Desde quando eu peguei minha carteira estagiária, eu tenho escritório de advocacia. Eu tinha meu escritório de advocacia só. Já advogava quando estagiário, já advoguei. Então, se eu computar isso aí, dá mais de 30 anos. E eu acho que é uma experiência que todos devem fazer, ter o escritório. Você sabe que é diferente. Você participar é muito bom. A advocacia, antigamente, era diferente também. Nós tínhamos mais possibilidades, né? Acho que o campo era maior. Hoje, o modelo hoje é muito mais complexo, né? Um modelo, principalmente da advocacia empresarial, que a gente faz, você faz, eu faço. Esse modelo é um modelo meio que de uma governança, ela depende de uma governança. Então, essa governança, grandes empresas querem escritórios que tenham uma governança, uma gestão profissional disso. É difícil o advogado personalismo, embora hoje a gente tem muitos ainda personalismo, e eu, por exemplo, na minha advocacia, eu advoguei muitos anos para o banco, né? Para o Banco Itaú, diversos bancos. Eu advoguei para mais de 10 bancos. Real, ABN, mais de 10 bancos. Banco do Estado de Goiás, então, Bamerindos, Rural e N de bancos, né? Mercantil, então, assim, muitos bancos eu advoguei. Mas, assim, eu, por exemplo, a minha advocacia, eu vim até 2018, eu coloquei como ponto que eu não queria mais advocacia de partido. Né? Acho que era uma advocacia com muito volume de processo, e aí eu falei, não, eu vou direcionar, depois de 2017 e 2018, eu comecei a direcionar para uma advocacia mais personalizada, para atendimento mais personalizado, a advocacia mais para o Tribunal de Justiça de Goiás, a advocacia mais direcionada para o STJ. Então, que é necessário uma especialização. É necessária a especialização, mesmo, é uma advocacia diferenciada. É como se você tivesse tratando como uma perfumaria fina mesmo, né? É uma advocacia que, às vezes, em vez de eu trabalhar com 100 processos, eu posso trabalhar com 200 processos, eu tenho que trabalhar com uma dedicação infinita sobre aquilo. É uma equipe mais especializada também, não é só equipe mais especializada, uma equipe menor. O meu escritório chegou a ter 50 funcionários. Então, assim, a gente chegou a ter uma equipe lá entre advogados e colaboradores, 50 pessoas. Hoje nós estamos com uma média de 15 pessoas. Porque trabalha com menos processos, com processos de valor agregados maiores, né? E uma advocacia, às vezes, muito definida eu tenho muitos parceiros advogados do interior, por exemplo, que me trazem ações para me acompanhar só no Tribunal de Justiça, fazer memorial, apresentar, sustentar. sustentar. E se você estava agora sustentando, né? Eu fiz 2 hoje.
Fiz duas sentações hoje, pesadas, né? Virtuais. Virtuais. Como nós estamos aqui hoje, né? São virtuais. Quem vai nos assistir é virtual, né? Hoje, isso faz parte da advocacia, né? O colega advogado está nos assistindo sabe disso. Às vezes, o cliente tem um certo receio, uma certa preocupação, mas isso é parte hoje. Não é só no Justiça do Trabalho, que é a minha área, também no Tribunal de Justiça de Goiás, no Supremo, no STJ, tudo é virtual. Os julgamentos são virtuais. Eu lembro que eu fiz uma palestra, Nicole, em 2016, porque a resolução do CNJ era para determinar que fosse tudo digitalizado, né? E era até 2017, se eu não me engano, a resolução do CNJ. Segundo 2017, ninguém tinha digitalizado nem os processos. Estava caminhando, engateando. Né? E eu dei uma palestra lá sobre esse assunto em 2016, num encontro lá da Universidade Federal de Goiás, em Goiás. Falava, gente, nós não teremos condições. E na época tinha um debate se a audiência de custódia, se a audiência poderia ser virtual para ouvir o preso devido aos perigos. Falei, gente, não tem jeito, isso aqui é um caminho sem volta. Você vai tirar um preso da penitenciária, você levar, quantas pessoas que você envolve para ali, o perigo de você transportar. Um perigo não é só para os policiais, perigo para preso. Mas a pessoa não vai sentir. Aí eu me lembro que um debatedor falou, mas a pessoa não vai sentir porque não está próximo. Eu falei, gente, como ele não vai sentir? Você assiste um filme, você chora. Então, quer dizer, não é por conta disso que ele não vai deixar de ter um sentimento, mas existe uma adaptação que nós vivemos, principalmente depois da pandemia, né? Fomos obrigados aí. E a pandemia acelerou isso, sim. Acelerou muito, né? E foi bom também. 200 direito, por hora. Né? Hoje mesmo eu entrei com um pedido, agora há pouco, antes de vir para cá. Entrei agora, era umas 3 da tarde. Aí já falando no escritório, quando eu estava vindo para cá, falando no escritório, falou, não, o juiz já despachou, já foi para o Ministério Público. Então, assim, essa agilidade que hoje tem o advogado junto aos documentos, ele faz toda essa gestão. Antes você tinha que levar papelzinho, por exemplo, para protocolar, né? Fazer autuação, você tinha que aguardar autuar. Eu trabalhei. Depois que autuar, você tinha que levar para distribuir o cartório distribuidor, civil, criminal, não interessa, tinha que ir para o distribuidor. E aí você era um longo caminho, 2, 3 dias para chegar lá no juiz. Você tinha que ficar pedindo, né? Um penico na mão, pelo amor de Deus, faz a minha distribuição quando você tinha urgência. A Cristiane, minha esposa, por exemplo, advogada, trabalhou muito com banco, ela cuidava disso, por exemplo, busca apreensões, que a gente tinha que fazer rápido essas buscas apreensões de veículos, você tinha que protocolar e andar rápido, porque senão o devedor descobria que tinha ação, e aí... Corria com o carro. Tinha que ser rápido. Então, você tinha autuação, protocolo, distribuição, até que você fazia um processo subir, chegar na mão do juiz. Era uma luta. Hoje você pede urgência, você pede conclusão direta, tá na mão do juiz. Os cartórios, exemplo, desculpa, fizeram o nosso Fórum Civil aqui, né? E o Fórum Civil com cartórios imensos, porque foi construído com um projeto, acho, de 2012, 13. Hoje em dia, quando você anda lá no fórum, tá lá os cartórios todos vazios. Eram cartórios que tinham, assim, sei lá, 300 metros quadrados, 200 metros quadrados para cartório. Servidores. E tinha que ter aquela quantidade de espaço, porque você tinha 80% para guardar processos empilhados ali. Tinha que ter, não tinha que ter espaço para você guardar processo. Hoje em dia você não empilha, não tem mais nada. Aí você tá lá, um cartório hoje já atende 3, 4, 5 varas. Justamente. Hoje nós fizemos um pedido de adiamento de uma audiência num processo, protocolamos às 9h, meio-dia tinha um despacho do juiz. Então, essa agilidade, algo que antes a gente não tinha. Né? Eu também estou há 20 anos na advocacia, comecei tudo ainda papel, né? Tudo físico. E aí, a Justiça do Trabalho ela veio um pouquinho à frente disso aí, ela veio digitalizando os documentos, já novos processos virtuais, um virtual um pouco diferente, né? Era misto. A gente fazia o protocolo da peça física e ele digitalizava e convertia em virtual. Então, o TRT nosso foi um vanguarda nisso aí. Então, eu peguei essa transição, esses 2 momentos. Você pegou mais tempo que eu. Eu peguei essa experiência. Fui estagiar no fórum, batedor de carimbo, da 2ª Fazenda Pública Estadual. Então, eu autuava, fazia autuação de autos, né? Batia carimbo, colocava numeração de página, chegava, às vezes, 2, 3 mil laudas. Eu tinha que grampear, abrir a página e vir colocando. Ficava, às vezes, uma semana colocando numeração. E quando eu errava?
que eu tinha que recontar. Às vezes, na hora de passar, ele está cansado, você passa 2 folhas, eu errava, eu tinha que voltar tudo. Então, já vivi de tudo nisso aí Cancelando também. o que tava lá e fazendo novo. Meu Deus, então era difícil. Márcio, então, bacana demais. Imagina toda essa história que você já contou para nós aqui, né? Da sua experiência como advogado. Você depois buscou, então, uma experiência já como gestor. Você pleiteou a presidência da OAB. O que naquela época, o que te visava essa busca pela presidência da OAB enquanto gestão? Não, veja bem, porque como eu sou de Rio Verde, eu vim para Goiânia em 94. Eu prestei a primeira prova da ordem, passei em 94, que é inclusive dentro da nova lei já, o exame de ordem dentro da nova lei, que foi o primeiro exame depois da nova lei, que é o Estatuto da Advocacia. E eu sempre gostei muito da ordem, estar envolvido com a OAB, sabe? Sempre gostei muito. E pra você ter ideia, na eleição de 2000, o Aguinaldo me chamou, fui ajudá-lo na eleição de 2000, ele não foi candidato a presidente. Aliás, perdão, em 2003 ele foi candidato a presidente, eu auxiliei. Foi a primeira que eu participei. Em 2003 eu fui ajudá-lo, eu fiz parte da chapa com ele. Miguel foi eleito, né? O Miguel foi eleito, né? Falando sobre Miguel, eu inclusive quando eu vim para Goiânia, eu tive a oportunidade de trabalhar 30 dias com o Miguel, foi espetacular, um cara que para mim é muito bom, eu adoro o Miguel, um cara espetacular, ele, a família, a Simone, né, o Reinaldo, que é o sócio dele, o escritório. Eu tive essa oportunidade de estar pouco tempo, mas foi pouco tempo assim, muito, muito rico, muito bom. E 2003, 2006, depois de 2003, 2004, eu criei um programa na TV. Esse programa ficou 3 anos no ar, 3 ou 4, chamava Foco Jurídico. Ele primeiro era na Rede Record e depois na Rede Bandeirantes. O Foco Jurídico era mais ou menos isso que a gente estava fazendo aqui, só que ia para televisão, não tinha internet, redes sociais. E foi uma época muito bacana. Eu tive uma ascensão, uma apresentação. Em 2006 eu iria ser candidato a presidente. Nós fizemos uma composição. Vamos aproveitar o momento para lembrar. Aí em 2006 foi... Eu ia ser candidato, aí nós fizemos uma composição. Miguel buscou reeleição, né? Não, buscou reeleição. Assim, vamos lembrar dos personagens da época. Miguel buscou reeleição. E o Leon, que era da situação, o Leon brigou com o Miguel por conta de uma questão do clube lá, que o Miguel autorizou alguém para usar o clube sem falar com ele, e ele, salvo engano, o presidente do clube. Ele ficou chateado com o Miguel e saiu e veio para a oposição. E por uma questão de composição, nós fizemos uma composição aí, o Leon, que ele seria candidato em 2006 e eu seria candidato em 2009. Inclusive eu tenho o documento até hoje guardado dele, que ele em 2009 seria meu conselheiro federal. Certo? Então... Em 2006 eu fui para ser candidato. Como eu acreditava que eu tinha uma exposição maior, ia ser o vice no final das contas, acabei não sendo vice do Leão, certo? Aí foi Leon e... Leon e Miguel ganhou. Não, eu falo na vice, Leon e... Thales. Se não me engano, Arlete. Arlete. Se não me engano, Arlete, não me lembro mais, mas se não me engano foi Arlete. Minha amiga Arlete, minha conselheira federal. Thales foi em 2009, né? E o que aconteceu nisso? Aí eu tinha um compromisso de ser candidato em 2009. Muito embora eu tivesse um compromisso de ser candidato em 2009, com o compromisso do Leon e do pessoal, eu percebi que em 2009 ele estava mais... ele tinha crescido mais. E eu tive a humildade, falei, não, Leon, você vai e tal. Só que aí quando ele veio para fazer, eu falei, não, eu tenho que ir pelo menos para a diretoria da ordem. Você não... Sou candidato, faz sentido, né? Não faz sentido tal. Não, você não tem espaço para você nem para seus amigos. Então, se não cabe eu, não cabe meus amigos, então não precisa, vou embora. Eu e meus amigos, meus colegas advogados, nós lançamos uma chapa, chamou a AB Melhor. Exatamente. A AB Melhor, e nós não tivemos um sucesso, mas pelo menos o projeto que a gente lançou lá em 2009, agora hoje em dia foi implementado, que eu tinha um projeto lá chamado Anuidade Zero, né? Aí muita gente criticou, né, esse projeto Anuidade Zero, falava que não é possível, e ele está implementado hoje aí. Né? Mas o pessoal criticava e falava, não, pior que a ideia é boa. E o próprio Tiburcio, que foi eleito, né, em 2009, ele depois falava, não, Márcio, eu tinha certeza, sabia que o projeto era bom. E posteriormente, né, em 2012, nós fomos conselheiros juntos, né? Ainda fomos eleitos juntos. Nós fomos eleitos juntos, o Tiburcio me chamou, convidou. Tiburcio já buscou a reeleição. Né? E eu fui presidente de uma comissão chamada Direito Bancário aqui
E foi uma experiência muito boa em Goiás. Eu fui presidente nessa gestão 2 aqui no Conselho Federal. Uhum. Direito bancário, eu briguei. Pela sua atuação já, né? Briguei muito para a criação do Alvará Digital, que hoje a gente Realmente, eu te liguei um dia, Márcio, tô passando raiva aqui nesse Não, TRT, não é só você, na Caixa não, Econômica, eu- eu lembro disso, te liguei. Eu me lembro bem que uma vez eu era advogado do Banco Itaú, e aí eu tinha que buscar um alvará lá em Uruaçu. Eu tinha que andar 300 quilômetros para buscar um alvará. E eu fui olhar o valor do alvará, R$ 300. E eu tinha que ir pessoalmente lá para receber o alvará, entendeu? Liguei para a diretoria do banco, doutor Ernesto Antunes de Carvalho, que é o ex-diretor do Jurita, falou, doutor, se eu for lá eu vou gastar mais que 300. Pois, infelizmente, você vai ter que ir, porque você tem que cobrir, nós temos que encerrar o processo. Se você não levanta o alvará, a gente não encerra o processo. Então, assim, aí eu iniciei em 2002 com a meta para a gente implementar esse alvará eletrônico. E com muitas discussões com o Banco Brasil, principalmente, a gente evoluiu muito nessa comissão, eu deixei praticamente pronto. Só ao final de 2015, só não foi implementado porque o Tribunal de Justiça ainda não tinha tecnologia suficiente. Mas esse foi uma semente que nós deixamos, Uhum. né? Nós deixamos plantada para que o Dr. Carlos Elias era o diretor do furo. Nós deixamos plantado, Que hoje é advogado, que né? hoje é advogado, nosso colega, né? Era O juiz, Dr. diretor Paulo do Tese foro, era o presidente. também advogado, né? Nosso colega também. Então, assim, essa foi uma semente muito grande. E fiz também uma gestão nesse período como presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário. Uhum. Lá no Conselho Federal, com a presidência do presidente Marcos Vinícius, né? Hoje o MVP Marcos Vinícius, que é aproveito para mandar um abraço para o Marcos Vinícius, dos ex-presidentes mais influentes que a Ordem tem, todo mundo sabe disso. Né? E Ele é leve, me né? deu a oportunidade, fui presidente, e deixou um trabalho bacana, que infelizmente igual aqui na comissão, não consegui implementar, mas eu acho que no futuro é possível. Deixei um projeto no Conselho Federal lá, que ainda está em debate, está em discussão, que é a possibilidade do advogado lavar escrituras públicas. Isso já acontece em vários países do mundo, Uruguai, Argentina, Portugal, Espanha. A gente eliminaria aí o cartório do tabelionato de notas para a população ter mais facilidade, evitar o custo que é notas. Porque se você tem um contrato, todo mundo assinou o contrato, tá tudo certo. Se tem um advogado ou tem 2 advogados validando aquele documento ali, ele pode levar direto no registro público. Ele lavra e registra. Acabou. Ele tem o cartório, aí o cartório, com fé pública, vai registrar. O registro público vai lá e vai fazer o registro. Mas assim, eu acredito que é uma evolução, isso é tudo devagar, né? Você disse algo interessante, você plantou uma sementinha. Me permita fazer uma contextualização aqui, que as pessoas acham que quando chegou a pandemia, houve uma revolução e tudo foi transformado em 30 dias, no mais tardar em 60 dias, e começou a operar audiência virtual, processo virtual, alvará eletrônico. Não foi assim. Foi plantada uma sementinha, foi ano após ano. Quando chegou a pandemia, estava tudo pronto. Só não estava implementado por diversas resistências. Resistência da OAB, resistência da magistratura, resistência do Ministério Público. Porque todo mundo, tudo que é feito entre as entidades, alguns são a favor, outros são contra. Então, é necessário ter um amadurecimento para que ele seja implementado. Ser efetivado aquela ideia. A pandemia que ela fez, ela só nos empurrou para implementar aquele processo virtual, audiência virtual, sessões de julgamento virtual, alvará virtual. Eu tenho algumas ações em São Paulo. Eu saía daqui, no voo das 4h40, 4h40. Absurdo. Saía, chegava lá às 6 e pouquinho da manhã, frio, já passei muito frio em São Paulo, porque a gente levanta aqui, troca de roupa e vai imaginar que tá frio lá, né? Aquela correria do dia. Quando abriu a porta do avião, aquele frio maluco. Então, eu ficava dentro do aeroporto, esperando dar 9 horas da manhã. 9 horas tomava um táxi, ia para a porta do banco. Aí em São Paulo já tinha avançado um pouquinho. Eles já mandavam o alvará da vara pro banco. Aqui não, aqui em Goiânia eu tenho que ir na vara. Tinha, né? Tinha que ir na vara, pegar o alvará e ia pro banco. Lá eu já ia pro banco direto. Eu era intimado informando. O alvará já está à sua espera no banco. Então eu saía daqui, ia pro banco. O banco abria 10 horas da manhã, 10h30 eu tinha encerrado o meu trabalho lá. O voo era 9 horas da noite, de volta. Por segurança, a gente tem que comprar sempre o último voo, penúltimo voo, porque eu não sei se o dia vai dar certo, se vai ter um problema.
Aí eu saía de lá, eu ia por fora, ia andamentar processo. Chegava na João escrivania. Mendes? Não. Fora o João Mendes? Não, na Barra Funda, né? O Ah, trabalhista. O trabalhista. Aí eu ia andamentar processo. Tinha uma relação, tinha umas fichinhas com os processos, e eu ia cartório por cartório, escrivania por escrivania, para andamentar os processos. Acabava lá o expediente 6 horas da tarde, voltava pro aeroporto, voltava. Então eu saía de Goiânia para pra receber um levantar um alvará. alvará. Absurdo. Isso hoje, eu sou intimado aqui, né? Como é que acontece na prática? Os nossos clientes que estão nos ouvindo sabem disso. Nós somos intimados informando que o alvará foi expedido e foi encaminhado para a instituição bancária, seja Isso. Caixa ou Banco do Brasil. A instituição bancária faz o pagamento automático na conta do escritório e eu presto contas no processo de que eu recebi o dinheiro e repassei para o cliente. Tá aí a segurança também do procedimento, né? E sobre o alvará, tem uma história interessante, Nicole. É o seguinte. Tinha um juiz famoso aqui em Goiás chamado Joseli. Você já lembra de Joseli, né? Lembra demais. Um dia eu fui fazer o cumprimento de uma carta precatória em Jussara. Quando eu chego lá, todo mundo, os funcionários com medo do Joseli, todo mundo. Eu cheguei de manhã para cumprir a precatória. E fiquei até 1 hora e falou, não, só chegou não. Chegou. Vai lá pedir o juiz para dar meu cúmplice. Ele não dava o cúmplice. Pediu o pessoal do cartório. Explica o que é cúmplice. Explica o que é cúmplice. Tem O gente cúmplice a carta tem gente que precatória. não vai entender o que é isso, não. O cúmplice um juiz determina que um outro juiz de outra comarca cumpra uma determinada missão, que seja uma busca-apreensão, não interessa o fato, uma busca-apreensão, uma citação. Quando o juiz recebe da outra cidade, ele só escreve cumpra-se. Só isso. Só. Cumpra-se. Aí levava uns 10 dias. Os funcionários morriam de medo do Joseli. E aí eu fiquei lá com aquela, fiquei até o final da tarde, para ele dar no final da tarde um cumpra-se, para me conseguir. Essa história tudo bem. E eu já fiquei com o Joseli na minha cabeça, né? E aí eu vejo a notícia, o Joseli vem para Goiânia. E ele é um cara espetacular, o Joseli, muito inteligente e tal. Acima da média, né? Acima da média. E aí vem. E aí uma ação minha, eu ganhei a ação, e aí determinou, no acordo, nós fizemos um acordo, e o acordo determinava que o alvará seria expedido em meu nome. Aí mandou para homologar. A secretária, ele homologou, só que aí eu fui falar, olha, acelera meu alvará aí, que eu tô precisando do alvará para o cliente e tal. E aí a secretária falou assim, ó, o doutor Joseli não expede alvará em nome Do advogado. do advogado. Nossa, Não expede em nome do advogado. Tem uma época que Eu falei, como? Ele falou, não expede. Eu quero falar com ele, não, doutor, ele não atende. Não tem problema, você vai fazer um favor para mim. Você vai falar pro doutor Joseli que esse alvará, ele vai expedir o nome do advogado. Esse ele vai expedir. Os outros eu não sei. Mas esse aqui ele vai expedir. Isso aí fiz o agravo. E cargas d'água, esse agravo caiu com o desembargador Gilberto Marques Filho. E nem fui despachar com o desembargador Gilberto. O desembargador Gilberto já, imediatamente, quer ver o absurdo. Qual o acordo. Contra a lei. Contra a lei. Contra o Estatuto da Advocacia. Contra tudo, né? E ele já julgou monocraticamente o agravo. Nem mandou ouvir ninguém, já proveu o agravo e mandou voltar. E voltou para o cartório para cumprir o agravo, a decisão do tribunal. E eu voltei lá no juiz, né? Para a secretária. Falei, o doutor Jair falou, não tá falando, não quero falar com ele. Da outra vez ele me atendeu, não tem problema nenhum. Agora eu vim aqui, da outra vez eu vim cá para ele pedir para expedir o alvará. Agora dessa vez você fala para ele que eu vim aqui para pedir para ele não expedir o alvará no meu nome. Agora que eu estou pedindo para ele não expedir. Ele descumprir dessa vez a ordem do Tribunal de Justiça. Né? Vamos ver se ele vai ter coragem de não cumprir a ordem do tribunal. Mas aí ele cumpriu, né? Tudo bem. Não deu problema. Você vê o que é o alvará. O que é o alvará na vida do advogado, né? Doutor, me presta uma taça dessa aí. Não, a taça. A taça, eu quero tomar água, não é só vinho, né? Tá Vou certo. servir uma água para você também, que a gente está aqui Vamos pôr a água aqui. tendo boas lembranças. E, infelizmente, o doutor Joseli acabou se aposentando, né? É um excelente magistrado, em termos de conhecimento, mas não sabia lidar com a parte, né? Com as partes, infelizmente. E aí acabou Eu acho que a paciência dele era meio mais curta. curta, né? Bacana. Doutor Márcio, então nós já vivemos aí todo um contexto aqui profissional, familiar, né? Você tem a esposa também advogada, 2 filhas, uma formando em direito, a outra agora. formando em medicina, uma família belíssima, né? A gente... Só tenho a agradecer a Deus. A Deus, nós participamos
juntos da mesma comunidade, a São Paulo Apóstolo, somos fiéis daquela comunidade, acreditamos muito no Do trabalho do grupo de fiel, casais, EFTA, grupo de né? casais EFTA, né? Por esse motivo, fomos juntos para Israel. Então foi, É. nós vivemos as famílias cristãs, então muito gostoso isso, né? Então nós vivemos essa experiência sua lá de vida, falamos um pouco dessa nossa vivência em Israel, depois grande parte desse nosso momento aqui falando da sua experiência na advocacia. E isso te habilitou, te gabaritou a dizer, quero ser ministro do STJ. Então eu gostaria também de ouvi-lo É, nesse sentido. O que que te levou, né? Quando foi que veio esse start? O que te levou a pleitear essa vaga? primeiro assim, o que acontece? Na última eleição, eu fui procurado pelo Rafael, né? O Rafael me convidou para fazer parte, inclusive, da chapa, convidou a Cristiane também, se a gente quisesse, alguém do escritório, eu falei, Rafael, nessa eleição eu não quero participar, eu acho que eu quero te ajudar. E ajudei o Rafael na eleição, naquilo que eu pude, com reuniões, com O apoio, né? Que a gente colegas, sempre faz, né? pô, vou citar um exemplo aqui que eu me lembro bem, no dia de finados, no dia 2, a, a, a chapa do Rafael tava com a OAB Compromisso, né? Tava muito mal avaliada em Rio Verde, né? Acho que era terceiro ou quarto colocado a OAB Compromisso em Rio Verde. Eu me lembro, por exemplo, no dia 2 de novembro, que era o feriado, né, de finados, eu saí aqui de manhãzinha, eu e o Eduardo Cardoso, né? Uhum. Com as Eduardão. esposas, minha esposa e mais a esposa Eduardo, a Cleonice, nós fomos em Rio Verde para tentar mudar o voto do ex-presidente lá do Antônio Carlos, que é meu amigo pessoal, fui estagiário do Antônio Carlos, né? É uma pessoa espetacular que eu E nós amo fomos de conselheiros coração. juntos, né? E foi conselheiro junto, foi vice-presidente da OAB, né? Uhum. Foi vice-presidente da OAB, o Antônio Carlos. E nessa ida em Rio Verde, eu tô citando apenas um dos exemplos, que eu fui em Catalão, fui para Meri e outras cidades, nós também. Citando um exemplo, que tava, a chapa realmente não estava bem em Rio Verde, né? E Rodolfo estava bem lá e não estava bem. PP também estava bem, acho que o PP era o primeiro, Rodolfo segundo, alguma coisa assim, Rodolfo primeiro e o Rafael terceiro. E nós começamos a fazer um trabalho lá, por exemplo, com o Antônio Carlos, com a liderança que o Antônio Carlos exerce e exercia. Conhece todo mundo em Rio Verde, o pessoal adora o Antônio. Né? Nós também adoramos, todo mundo conhece ele como um grande ex-presidente da OAB da seccional de Rio Verde. E fizemos um trabalho lá, e um dos trabalhos que surtiu efeito nas urnas foi esse, e os demais outros, que eu tive o prazer, né, de trazer, por exemplo, Bruna, trazer Badião, que é meu irmão, para apoiar. Né? Então, assim, outras pessoas, Djalma também, que o Djalma, me lembro bem, no dia que ele foi definir onde que eu vou, para qual chapa, e Djalma nos deixou, né? Falei, Djalma, eu estarei com o Rafael, e eu queria muito que você também estivesse. É isso, Márcio? É isso. Aí Djalma fechou também com o Rafael. Então, assim, algumas pessoas que foram importantes nesse processo e outros colegas. Então, eu fiquei, não fui candidato na chapa, mas sempre contato com o Rafael sabia. Depois que veio, nós começamos a conversar um pouco sobre OAB e tal. Eu queria fazer alguma coisa. Acho que todos nós precisamos de objetivos na vida, né? Olha, vamos participar. Eu já participei de muitos quintos, você também participou, né, Nicole? Mas enquanto eleitor, né? Então, nós conhecemos um pouco o que é quinto, né? E aí veio essa possibilidade, existiam 2 vagas para a TRF1. Né? E aí nós discutimos com o Rafael Marques, nós não temos condições de indicar um nome para o TRF1, que já tem um compromisso, a OAB tem um compromisso, você conhece o sistema, mas existe uma possibilidade de você ser candidato para a CJ. Acho que o seu currículo hoje, você tem mestre, eu estou concluindo meu doutorado em constitucional também lá no IDP, com o ministro Gilmar. Então, assim, o que isso... E a minha atuação também no STJ, que eu acho que eu já devo ter encerrado mais de 1000 casos no STJ já. A grande quantidade de processos que eu já tive no STJ. E isso aí falou, olha, acho que é possível. Eu comecei a fazer um trabalho. Esse ano, por exemplo, esse ano 2023 e o ano de 2022, eu participei de todas as sessões do Conselho Federal. Fui em todas. Muito embora eu não fosse conselheiro federal, mas eu fui em todas. Passei a conhecer, entrei lá atrás, fiquei ouvindo, aprendendo. Porque você tem que aprender. Ali aprende, né? Você tem que sentar lá no fundo, sentar e aprender.
com humildade. Os grandes advogados do país passam por ali, Passa né? por ali. E passei a conhecer muitas pessoas, né, e fazer grandes amizades. E dessas amizades surgiu, por exemplo, o tesoureiro do Conselho Federal, que é Dr. Leonardo Campos, que é o tesoureiro lá do Mato Grosso do Sul, que me incentivou muito, me apoiou muito. Igualmente o Rafael aqui. E eu comecei a visitar o país. Esse ano, para você ter ideia, eu visitei, antes, até o dia da eleição, eu tinha voado 72 mil quilômetros. Até o dia da eleição. Tinha feito 72 mil quilômetros voando pelo país. E quando você vai com a credencial, com o apoio da sua OAB, você é recebido nas OABs, igual eu fui, conheci as OABs. Às vezes eu chegava e tinha uma imagem, aquela OAB, tal, como que é, grande, gigante. Chegava falando, não, poxa, a nossa OAB de Goiás, A nossa eu acho fera. que tá. A nossa Já fizemos muito lá. a nossa estrutura aqui são estrutura, para poucos estados. São para poucos estados e eu pude vivenciar isso, fui recebido de norte a sul do país, né? Conhecer mesmo a realidade, participar de sessões, né? Igual participei na Bahia, cheguei, fui recebido, participei de sessão de entrega de carteira. Então, assim, e as amizades que eu comecei a criar, isso aí foi uma escola muito grande que eu fiz no Conselho Federal. Quero continuar participando das sessões do Conselho Federal. Eu acho que é importante estar lá. Embora você não tenha, você perguntou, né, o que aconteceu, né? É a pergunta, o que aconteceu? O Conselho Federal, eu tive uma reunião faltando um dia para a eleição. Sarmento, Beto, e algumas coisas foram pontuadas. Olha, Márcio, existem o sistema OAB, quando você conhece ele por dentro, ele é maravilhoso, porque o voto que tem o Amapá, ou o Acre, do meu amigo Rodrigo Ashlar, do Acre, é o mesmo que tem em São Paulo. Em São Paulo. O mesmo peso que tem em São Paulo. Que é um estado menor com um estado maior. Né? Dessa vez vamos fazer um presidente do Norte, da próxima vez vai ser um do Nordeste ou do Centro-Oeste. Então, o Conselho Federal, existe uma sabedoria ali por trás que eles sabem conduzir, atender a todos. E o que eu percebi é que não era o momento de atender Goiás naquele momento ali, mas que existe uma possibilidade para um próximo momento ser atendido. Exatamente. E essas pontes que foram construídas, os apoios que nós tivemos, apoios de... por exemplo, tinha até o apoio da Dani, que é minha amiga de mestrado, a Dani Teixeira, que está na lista CESPA. Olha, mas gostaria muito que você viesse, tal. Do Délio, que é o presidente dela, certo? Do Mansur, do Mato Grosso do Sul, Lamar, que é do Rio Grande do Sul, e daí Rafael Horn, Rio Grande do Sul, e assim eu comecei. Quantas pontes criadas, hein? Que bacana. Gedeon, Tocantins, Maranhão, o Caio e o Tiago. E isso fortalece a nossa instituição como um todo, Caio, né? E por exemplo, na sexta-feira, eu tive na sexta-feira antes da eleição, eu tive uma coisa que é meio que arrepiante. O Tiago Dias, que é ex-presidente 2 vezes e conselheiro federal pelo Maranhão, e é o diretor de comunicação da OAB, ele me liga e fala, Márcio, olha, me ligaram para perguntar se eu ia votar no Márcio. Eu falei, vou votar no Márcio de Goiás, e vou levar os votos do Nordeste. Votos do Nordeste são 9 votos. Certo? Para você passar, você precisa de 13. Eles definem, né? Eles definem a eleição, porque você precisa de 13. O Centro-Oeste tem 4. Acabou. 14, você precisa de 14, né? Metade mais um. Então, assim, você começa, sei lá, Rondônia, que é o Tadeuzinho, que é o Tadeu Jaime, né? Que é o Tadeu Jaime, cara, que é um amigo. Que é interessante, ele é goiano, nosso amigo, né? Eu fui sócio do Tadeu por 19 anos, do Tadeu, do Thales, né? Do escritório Thales Jaime Advogados, por 19 anos, mas ele é conselheiro por Roraima. Então, né? Porque, o Roraima, pelo trabalho, né? Pelo trabalho que ele tem lá. Então, ele foi eleito por lá. E é um representante também goiano. Né? E assim, é apaixonado. Inclusive, até me ligou, também pra Roraima. Falou, pô, me avisa aí que eu vou me dar um pouquinho de antecedência que eu quero ir aí. Então, assim, começamos o Brasil todo, o Sergipe, o Daniel, né, com o Carlos Augusto lá, Cristiano, os caras. Eu fui em Sergipe, por exemplo, Aracaju, eu não sei que eu ia. Aí chegando lá, e o Cristiano e o Daniel, que é o presidente, olha, você tá vindo mesmo? Eu falei, tô indo mesmo. Eu falei, então nós vamos montar aqui uma lancha pra gente sair, porque lá tem um viral, né? O paraíso do viral em Aracaju, que é lindo, maravilhoso. E aí eu chego lá e pensei, esse cara tá brincando comigo, né? Daniel e tal. E de fato foram. Foram 2 lanchas, uma festa. Que bacana. Né? E eu tenho fotos lá com a gente que chama
as praias lá perto do Paraíso do Viral, né? Que é a Orla Pôr do Sol de Aracaju, que é um lugar lindo. Maravilhoso. Então, assim, e restaurante, então, tem algumas coisas que você vai ficar, pô. Aí, por exemplo, Alagoas com Wagner, que é uma OAB que fica em frente o mar, né? A orla, né? É a vista mais bonita das OAB do Brasil. Com certeza. Não tem nenhuma OAB que tem uma vista daquela. Não tem nada ali. igual. Não tem nada igual, Que bacana. né? Então, assim, e aí, qual foi o momento que você desistiu, de fato, de pleitear a vaga? De ir para votação, né? Nessa reunião que eu fiz com o Sarmento e com o Léo e com o presidente Beto, eu entendi que o sistema hoje tinha que atender algumas necessidades e eu jamais deixarei de ser parceiro do sistema. Eu sou parceiro do sistema toda hora. Funciona muito bem, atende todos. Né? Tem que atender o pequeno como atende o grande, atende São Paulo, Minas Gerais, mas atende o Amapá, atende Rondônia, o Acre, Amazonas. E aí o que nós fizemos? Eu entendi esse procedimento. Falei, não, presidente, eu sou aqui, eu quero ser mais um parceiro. Eu sou parceiro, quero ser um soldado aqui. Eu quero auxiliar, jamais quero causar qualquer tipo de divergência dentro do conselho. Aliás, pelo qual eu estou aqui para agregar, mas eu quero ter uma próxima oportunidade. E eu acho que o que eu fiz nessa caminhada que eu fiz aí no último ano e esse ano, meio que deixa um pouquinho de crédito aí para que a gente possa falar, continuar conversando, né? Então, assim, eu estou dando um dos exemplos. Na Bahia, por exemplo, a Dani, a presidente, mas o Coutinho, fui lá, falou, não, você vai participar da sessão de entrega de carteira. Então, é muito gratificante. Você vai num prédio da Bahia que tem, sei lá, 250 anos o prédio lá. Não sei quantos anos, eu estou chutando aqui. Construiu história, né? Acompanhou a história aí todinha. E você vê histórias magníficas, por exemplo, a Marilda, conselheira federal Marilda da Bahia. É uma conselheira federal e ela é do interior do estado da Bahia. Ela, para ir numa reunião do Conselho Federal, ela anda quase 400 quilômetros de carro. Não é pista dupla igual aqui para Brasília, não. Quase 400 quilômetros de carro para pegar um avião para ir para a reunião do Conselho Federal. Em Brasília. Em Brasília. Poxa, que história maravilhosa da Marilda. Como é que você não admira uma pessoa dessa? Exatamente. Deixar a casa e para a mulher, você sabe, família. É muito mais difícil ainda. Tem outras obrigações. Os filhos são mais apegados. Infelizmente, o homem, você sabe que às vezes fala aqui, fala ali. É mais fácil, né? Então, assim, mas mulher, ela tá ali, anda 400 quilômetros sozinha, quase 400 quilômetros, dirige sozinha, chega em Salvador para pegar um avião, para vir para uma sessão do Conselho Federal. Então, assim, é muito belo isso, você passa a conhecer histórias espetaculares. E a lista ficou espetacular, né? Você falar nisso, né? Grandes advogados. Né? E é só para atualizar, a lista foi montada com 6, foi formada com 6 advogados, foi encaminhada para o STJ, já agendou a reunião, acho que é em agosto, né? Agendou a reunião. A sessão de escolha. Sessão de escolha. Vai funilar para 3 advogados e depois encaminha para o presidente Lula escolher. O presidente Lula escolher um nome, né? Então, e também fazendo uma adequação aqui para que todos entendam, né? Esse nosso podcast é de assuntos mais diversos. Pato Samuel vai vir gravar com a gente. Que bom. Nós vamos ter um momento com o Pato Samuel. Então, fiz uma figurinha dele, pô. Então, nós estamos falando aqui de direito e podemos falar de outros assuntos. E convido também um amigo que estiver assistindo, tem um assunto interessante, vem para cá, vamos bater um papo aqui, vamos tomar um vinho, Olha essa mesa preparada pela equipe. Pois é. Adriano, né? E toda a equipe nossa, tanto da parte de marketing do escritório, como também a parte de recepção, as meninas prepararam isso aqui. Pra te parabenizar pelo belo escritório, cara. Muito bom. Obrigado. Muito bonito. Graças a Deus. Muito bonito. Bom demais. Fico feliz por isso. Mas você estava falando, Nicole, dessa lista. Que lista espetacular, né? Velho? E em nome de grandes advogados, acho que não poderia ser melhor, porque a Dani é minha amiga pessoal, já é minha amiga do IDP, né? Quem você acha que será escolhido pelo presidente? É muito difícil, né? Essa lista do STJ, essa tríplice do STJ é muito complicado, sabe? Eu tentei fazer algo, por exemplo, com quase todos os candidatos. Eu visitei quase todos. Falei com quase todos, né? Por exemplo, falei com a Dani, que é minha amiga. Falei, por exemplo, com o Godin, que é da Bahia. Fui visitá-lo pessoalmente, encontrar, falar, me apresentar. E tive a oportunidade de trocar livros, né? Tive com o Luiz Cláudio,
que é de Minas Gerais, que passou, conheci um cara que já foi vice-presidente da OAB do Conselho Federal. Então, assim, são nomes espetaculares. O Alemande, do Espírito Santo, cara, espetacular, que pessoa que conheci. Você fala, cara, não tem como não deixar de gostar de um cara desse. Ele falava assim, Márcio... Agradável. E ele é candidato. Falou, Márcio, você não pode falar muito, que eu sou candidato. Né? É. Mas assim, vai aqui, vai ali, faz isso. É bacana olha isso. Que pessoa, né? que então, pessoa assim, fantástica. Alemande, o Otávio, né, do Ceará. Então, assim, e o Márcio do Rio de Janeiro, que eu tive menos contato, mas assim, então, assim, são todos nomes espetaculares, que a lista... o STJ vai ter dificuldade, na verdade, de escolher 3 nomes ali. Imagina, Márcio, a gente ter a importância que é para a advocacia, para a magistratura também goiana, para os operadores do direito de Goiás, ter um ministro do STJ. Porque o nosso último ministro foi Cássio Filho, magistrado, juiz goiano, depois desembargador do Tribunal de Justiça, se tornou ministro. Né? Atualmente, Goiana, embora ela tenha feito carreira no Distrito Federal, realmente, né? é que é mas goiana, ela é goiana, né? Exatamente, que é goiana, mas é de Trindade, né? Trindade. Fez mas fez carreira no DF. No Ministério Público do DF. Do DF, exatamente. Mas, na verdade, nós nunca tivemos um ministro assim, falar, esse aqui é nosso puro sangue, né? Porque o Cássio Filho também é de fora? Porque o Cássio Filho é mineiro, né? Embora o Cássio Filho já é goiano, mas assim, ele é nascido em Minas Gerais, em né? Minas. Ele fez a carreira toda aqui como juiz e foi ser ministro, né? Então, assim, a principal lista, na minha opinião, agora é essa dificuldade da formação da lista no STJ. Uma lista muito complicada, sabe? Todos os nomes são nomes qualificados. É muito complicado. Bacana, coisa boa. Eu acho que depois, com o presidente Lula, é política, né, gente? A política, ela depende do momento, um pouco, que o governo vai estar passando. Os apoios que ele terá. É o momento, quando vai chegar essa lista? Essa lista vai chegar no final de agosto? De agosto. O presidente Lula vai chegar? E ele já tem alguém definido? Porque já vimos de tudo. Já vimos lista que chega lá imediatamente, é nomeado. Já vimos lista que fica 20, 30 dias. 20 dias lá. Aguardando definição política. Tem uma série de coisas aí. Assim. Então, assim, tem apoios políticos. Vem outra lista do TST, que vai ser uma... Até hoje está no Juris News, os padrinhos políticos do TST, um Renan Calheiros e o outro Arthur Lira. Dois opositores políticos, né? Opositor político do mesmo estado seus candidatos devem passar na ordem, né? Que é o Fernando, né? Que é amigo também, né? E o Adriano Avelino, devem passar os dois, a gente acha. Os grandes advogados, né? Grandes advogados, né? Então, assim, é uma disputa. O que é? Não envolve só a questão jurídica, é mais que isso, é a questão política, é de momento. Eu costumo dizer que você tem que alinhar os astros aí para dar certo, senão... Me serve mais um vinho? Um vinho, né? Para nós caminharmos aqui para o encerramento do nosso podcast. Nós vamos ficar aqui, vou colocar para mim, após o encerramento, fazendo degustação dessas tábuas aqui de frios, olha que coisa mais linda, viu? Tá lindo. Vou comer agora porque nós estamos conversando. Eu comi, né? Eu não sou entrevistado, né? Sou entrevistador, diferente, né? Eu posso comer, eu sei que não pode. Mas, Márcio, quero te agradecer. Que bate-papo bacana. Eu sabia que tinha muita coisa. Mas eu quero falar uma coisa sobre o STJ aqui, porque tem muita coisa. Lógico. Deixa eu te falar uma coisa sobre o STJ. O que nós temos? O quinto constitucional dos tribunais de justiça, né, e no TRF1, ele é um quinto que é dividido para advocacia e Ministério Público. Certo? Então, é um quinto para advocacia e Ministério Público. Certo? Por exemplo, Goiás é 78, 16 com origens na advocacia, indicados pela OAB, e mais 8 nomes indicados pelo Ministério Público. Né? Tem a lista tríplice no tribunal, escolhe e encaminha para o presidente. Então, inclusive, parabenizar os nossos últimos desembargadores que tomaram posse, né? 21. Vicente, né? Agora pela advocacia, Vicente, Cafuri, o Breno e a Juliana, né? Os últimos. Juliana. Né? Pelo Ministério Público, eu me lembro de cabeça, é o Eliseu, né? Que inclusive foi colega meu de... E mais dois ontem. No magistério, eu era professor de Direito Civil, ele professor de Processo Civil, Eliseu, lá na Faculdade Objetivo. E 2 ontem, foram nomeados 2 ontem pelo governador. 2 ontem pelo Ministério Público, eu não estou sabendo quem são, mas então... 2 promotores. 2 promotores. Então, o que nós temos hoje? Existe no quinto constitucional dos tribunais,
de Justiça, ele é 1/5. No STJ, que é um tribunal superior, ele é 1/5 para a advocacia e 1/5 para o Ministério Público. Então, lá no STJ, nós temos ele em sistema de revezamento. Ora, a gente tem 6 membros da advocacia, ora, a gente tem 5 do Ministério Público. Ora, nós temos 6 do Ministério Público, ora, a gente tem 5 da advocacia. Então, é só essa diferença, né? E uma diferença grande que também tem é que, por exemplo, nos tribunais, o que acontece? Os candidatos, eles repetem várias listas e é comum. Às vezes um candidato, vou dar o exemplo do Cafuri, do Breno, eu só me engano, eu acho que o Cafuri figurou 3 ou 4 vezes. O Breno, eu acho que 5 vezes. Eu votei nele 2 vezes, em 2 listas. O Guilherme, eu acho que figurou 3, 4, 5 vezes. Mandar um abraço pro desembargador Guilherme, dizer pra ele que, olha, desembargador. Ele fala, não, porque o Itamar foi porque você não foi, não tem nada disso, desembargador. Não tem nada disso. Eu sou desde a época do desembargador Nicomedes, né? Eu votava na lista do desembargador Nicomedes. E ali nós somos eleitores. A gente acha que a gente pode votar em 6 nomes ou votar nos 6 nomes. Enquanto conselheiros, nós somos eleitores. eleitores. Conselheiros, nós vamos votar em 6 nomes, e é isso. E o que acontece? E eu votei em todas, votei no Guilherme, votei no Itamar. Na época eu era conselheiro, né? Então, Nicomedes. Depois votei no Cafuri, votei no Breno. Juliana, não. Na Juliana não, foi agora, eu não sou conselheiro mais, né? Então, esses aí. Mas Vicente. Botei o Vicente, justamente. A penúltima que o Vicente concorreu, antes de ele ser esse ano escolhido, eu votei nele, né? Eu participei da votação. Maravilha. Vicente tem tudo aí para ser um excelente novo, muito novo, né? Já mostrou o trabalho dele no TRE, né? Tem conhecimento, tem... agrega. O Vicente, todo mundo elogia ele pelo poder agregador que ele tem. E o que nós temos aqui? Então, aqui é comum quem quer trilhar uma carreira para ser desembargador, ele ser candidato, conhecer a ordem, conhecer o sistema, né? Conhecer como funciona. Isso aí que alguns candidatos, não vou votar. Não, você tem um sistema, você tem que conhecer. E lá no STJ é a mesma coisa, Conselho Federal. Só que no Conselho Federal, eles brigam o seguinte, o candidato no Conselho Federal só tem uma bala de prata. Dificilmente um candidato vai compor 2 listas do STJ. O que me disseram que eles não têm em memória candidatos que já comporam 2 vezes uma lista de STJ. É mesmo? Eu não sabia. Então, o que o presidente Beto Simonetti falou assim, nós entregamos uma lista de 6, da porta para fora, já não é mais nossa responsabilidade. A advocacia tem a responsabilidade, a OAB tem a responsabilidade de entregar 6 nomes que ela acha que são os melhores nomes. Dali em diante... Daqueles escolhidos. Dali em diante, ela já cumpriu o papel dela. O que é interessante é que eles se apresentam para ser escolhidos, né? Isso. Não é a OAB que vai lá e fala, esse aqui é o melhor. Não. Ela abre o edital... Dr. Márcio achou que poderia pleitear a vaga e se apresentou para o OAB e falou, eu quero ser escolhido. Então lá tinham quantos candidatos no total? Eram 34, né? 34, Goiás, 34. Eu e o Aurelino, né? Aurelino. De 34 foram escolhidos 6, né? Então, o que nós temos? Então, o 5º lá no STJ é um 5º muito mais significativo do que é o 5º nosso aqui em número de pessoas. Então, de 33 nomes que nós temos no STJ, 11 são oriundos do 5º. Seja do Ministério Público ou da advocacia. E esse fator também pesou, historicamente dizendo, para mim, na decisão de eu falar, cara, eu tô com 50 anos, eu posso aguardar uma próxima vaga para disputar. Vamos supor, se porventura viesse a ser o caso, eu teria 25 anos de tribunal, é muita coisa. Então, assim, para isso ainda sou novo, tem pessoas, às vezes com mais idade, com mais experiência. Então eu falei, peraí, eu ainda tenho uma oportunidade de a gente crescer e crescer lá, porque se eu vou ter só uma oportunidade, eu não posso ir de qualquer forma lá. Diferentemente do que acontece nos tribunais aqui, que tem que ficar. Quem quiser tem que ficar, tem que ser candidato, tem que participar de comissão, tem que participar do TED. Você foi hábil, né, Márcio? Tem que participar do TED, tem que ir lá, vai nas sessões. Porque às vezes, esse pessoal tá fazendo nada. Cara, vai lá para você conhecer, antes de você criticar. A gestão que o Rafael tá fazendo, espetacular. Espetacular. Então, e assim... Tem oposição?
Não sei. Mas sempre vai ter, cara. Sempre vai Não, ter. uma oposição que fala assim, não, esse trabalho é ruim, tem? Você já, já Com ouviu aí? certeza tem, isso aí tem. Mas assim, o caminho que o Lúcio trilhou, o que ele construiu e que ele entregou para o Rafael, é um caminho muito sólido, né? Uma vez eu escutei o Felicício dizendo, olha, se a gente perder a eleição, o Felicício falou isso há muitos anos atrás. Um dia que eu estava com ele lá na Crédito Forte, se a gente perder a eleição, se o AB Forte perder a eleição, nós vamos demorar mais de 20 anos para voltar, porque o AB Forte ficou mais de 20 anos. Então, se a gente perder, vai demorar mais 20 anos. Na eu não sei se eleição é que isso. estava pela primeira vez, né, o Lúcio concorrendo, né? Se candidatou. Então, assim, o próprio Felicíssimo me disse isso. Então, assim, vão demorar mais de 20 anos para a gente ganhar as eleições novamente. Mas não é porque eu trabalho, o pessoal trabalha, sei lá, 3 anos. São gestores, né? São gestores. Ele, Jacó, Lúcio, espetacular. Rafael. Lúcio é um advogado admirado no país todo. Onde que eu ia, as pessoas, aí o Lúcio. Onde que eu ia? Em todos os lugares. Aí o Lúcio. Meu professor. E eu quero aproveitar que eu não podia deixar de agradecer os meus conselheiros federais, tá? Então, assim, agradecer a Ariana, né, que é lá da Saneag, que abraçou a campanha. Roberto Serra, né, cara espetacular. O Roberto também, que... Esse aí você tem que trazer todos, né? Roberto, e agradecer a Arlete, a Laila, lá de Jataí, né, que é a menina, que é uma advogada que é a caçula do... Acho que não sei se é do Conselho Federal, né? É a caçula do Conselho Federal, salvo engano. O espaço da mulher aí tá muito bem representado. Muito bem representado, muito bem representado. Então, agradecer a todos do Conselho Federal, porque eu, em momento nenhum, tive, cara, todas as vezes que eu sentei, conversei com cada conselheiro, eu preciso da sua ajuda para me abrir uma porta lá no Rio Grande do Sul, cara, vamos lá, o que eu posso fazer? Vou ligar. Então, todos fizeram isso, então eu só tenho que agradecer a eles, Bacana. né? E dizer, gente, olha, só quem conhece internamente que não é fácil. E meu parceiro, que foi meu irmão de jornada, né? Que é Davi Soares, né? Que é da Bacrim, que é um cara que é espetacular, foi o Prerrogativas, né? Presidente da Comissão de Prerrogativas, e continua hoje, é secretário-geral de Prerrogativas a nível Brasil, o Davi Soares. E é o cara que, inclusive, viajou comigo em alguns lugares. Davi é fantástico. Então, viajou comigo, é um cara que vale a pena você trazer aqui. Tem muita história também para contar. Eu tô pensando aqui, esses que você falou aí, todos eles, a gente poderia ter um momento assim, né? Quanta história, quanto conhecimento, né? Há poucos dias, um sócio, eu tenho uma ligação muito estreita com o Rafael, preciso de alguma coisa aqui, eu ligo pro Rafael, né? Me ajuda, às vezes, na gestão, me dá dicas. Jacó, no início do ano eu sentei com o Jacó, eu tô com uma visão de gestão assim, o que você acha? Então eu tenho essa experiência com eles. E recentemente, há 2 semanas, o nosso controller jurídico e um dos sócios do escritório foi até o escritório do Lúcio para entender como funciona a gestão de processos dele, porque são todos eles pessoas magníficas, profissionais de uma competência que poucos seriam superiores a eles, né? Tanto é que eles estão aí no top 10, vamos dizer assim, dos advogados do estado, os melhores escritórios que nós temos aqui. E são pessoas de uma simplicidade, de um compartilhamento de ideias, de informações. Então, é riquíssimo isso para a advocacia. Para a advocacia como um todo, porque nós somos 2 advogados conversando, trocando experiência a todo instante. Experiência na gestão, experiência como clientes. Qual que é o nosso papel? É entregar ao cliente a possibilidade de ter o processo julgado. Dar ao cliente a possibilidade de ter o acesso ao processo julgado da melhor forma. Fazer com que esse caminho seja menos doloroso para ele. Né? Eu tenho essa experiência, porque eu tenho um irmão que é magistrado, e nós compartilhamos experiências, a dificuldade que é do advogado, a dificuldade também que é da magistratura. Todo o sistema da magistratura. Você tem amigos, né, compadres também, que são agora desembargador, né? Era juiz, agora se tornou desembargador. Nós sabemos os desafios que é para a comunidade jurídica, de entregar a prestação jurisdicional. E assim, dizer, uma certa oportunidade, estava falando com o Felicíssimo. O Felicíssimo tem um livro, e ele é um livro que o Felicíssimo deveria reeditá-lo, que ele conta a história da advocacia, certo? Ele conta a história da advocacia, salvo engano, não sei se é da década de 60 para cá. Olha só. Então, o Felicíssimo, nesse livro, ele conta que só uma vez foi quebrada uma reeleição na OAB. Isso é com um recado para o Rafael e para quem conhece. Quem quer ver o futuro, analisa e olha para o passado. Né? Então,
Só uma vez foi quebrada uma reeleição. Só que antes de 94, a edição do Estatuto da Advocacia, a gestão era de 2 anos. E salvo engano lá, posso estar errado se eu estiver equivocado, mas vamos corrigir. Teve uma reeleição do Jugman. O Jugman foi eleito uma vez, 2 vezes, e ele foi candidato pela segunda reeleição. Seria o 3º mandato do Jugman. E o Felicício, salvo engano, ganhou essa eleição. Então, história de candidatos de presidente, candidatos à reeleição, salvo engano, só teve uma vez que foi quebrada isso aí. Então, de lá para cá, todos os ex-presidentes que foram candidatos à reeleição, todos foram reeleitos. Né? E o momento crucial dessas é quando se vai passar o bastão para uma terceira pessoa. Você está numa corrida de 400 metros, você vai passar o bastão para o seu colega completar a jornada. Então você vai criar uma nova liderança, que foi o caso do Lúcio, passar por Rafael, uma eleição apertada, eleição de 1.000 votos, né, com quantidade de chapas concorrentes fortes, Valentina, Rodolfo. Entendeu? Então assim, uma chapa muito forte, PP e tal. Então assim, muito concorrida, né? Qualquer deslize de um lado, ou um apoio que mudar, vem uma onda, pode mudar a eleição. Então naquele momento era o momento da minha visão, de se ganhar a eleição. Então, nas reeleições são mais complicadas. Então, todos foram reeleitos, assim, com exceção dessa lá, que era a segunda reeleição. E eu acho que a gente tem que pensar nisso, entender o processo, o Rafael entender, a diretoria dele entender. As renovações que o Rafael fez foram grandes. Eu acho que essa oxigenação na OAB, ela é muito boa. A juventude que vem, o pessoal da CAGE, então gente com ânimo para poder trabalhar, tem que ter isso. Tem que ser gente que gosta, que quer, que tem oportunidade. Às vezes tem muita gente que pensa que não tem oportunidade. Procura a ordem, procura uma comissão. Começa a participar nas comissões. Exatamente, eu falo isso também. Olha, tal, quem que é? Eu garanto que nenhum presidente de comissão vai negar o acesso para alguém queira. Jamais. Eu apoiei o PP, e aí eu não vou ser aceito na comissão. Eu tenho absoluta certeza. A comissão de direito tributário, a comissão de direito administrativo. Cara, você vai lá na sua comissão, vai lá no presidente, queria participar. Garanto que você vai ser admitido lá para poder participar. E ali começa uma prestação de serviço. Uma prestação de serviço, você entender. Eu queria ajudar, eu quero ter uma ideia, vamos fazer isso. Uma experiência. Então, uma experiência. E essa experiência, e principalmente para os mais jovens. Eu posso dizer, porque eu participei dos processos eleitorais efetivamente do ano 2000 em diante. Mas pouco no ano 2000, mais 2003. Mas de 97 eu já conheci um pouco. O Jupiana, a disputa que teve, muito acirrada. Jupiana e Felicíssimo. Então, assim, mas eu formei em 94, foi praticamente a primeira eleição que eu participei. Então, esse movimento é importante para a advocacia, para o advogado, para valorizar a profissão dele. Não podemos, a valorização da advocacia é o mais importante. E esse, quando ele participa, ele valoriza a advocacia. E quando ele valoriza a advocacia, ele engrandece o todo. Quando ele vai sentar na frente do juiz, o juiz vê que ele é um membro que participa da ordem, que ele tem conhecimento. Diferente, é um advogado participativo. Com certeza. Então, acho que é importante convidar todo mundo para participar. Acho que eu tenho certeza que o Rafael abre portas, vai receber todo mundo de braços abertos, principalmente a jovem advocacia. Não tenho dúvida Tem disso. espaço. Tem muito espaço. Márcio, o papo tá gostoso, né? Mas eu acho que passou do tempo. Mas nós estamos aí já gravando há um bom tempo riquíssimo, de muita informação, né? Esse é o objetivo, trazer informação, trazer um bate-papo agradável entre os amigos, né? Você que é meu amigo e outros estarão conosco aqui. Então, muito obrigado. Olha, Nicola, muito feliz. Eu quero dizer o seguinte, eu já tinha um projeto antes da gente fazer também um podcast, né? Eu fiz isso como podcast, eu te falei, na criação do Foco Jurídico, claro, fiquei 3, 4 anos no ar, nós ficamos no ar. TV Record, TV Você já me entrevistou também? Já. No jornal. Né? Qual é o jornal que você... O Jornal Opção. Opção, justamente. Opção. Eu sou colunista no Jornal Opção, né? Exatamente. Todo domingo eu tô lá na coluna nova, né? Editorial novo no Jornal Opção. Mas era um modelo antigo, diferente. Eu quero trazer agora, né? E aí eu até criei um nome para esse podcast meu, que ele vem inspirado da nossa viagem que nós fizemos para a Terra Santa, né? É lá na casa de Caifás, que é na igreja de São Peter, né? Lá foi a igreja chama-se
St. Peter in Gallicantum, Uhum. né? Onde E, Pedro negou Jesus. Jesus ficou preso, né? De quinta para sexta-feira. Ficou detido lá. Então, e aí o programa Num do lugar meu belíssimo, podcast... né? Num lugar baixo. Lugar Tem belíssimo. até hoje as ruínas lá de onde era a escadaria, né? Espetacular. E aí, o meu podcast, eu tô organizando com a equipe, inclusive o pessoal que é da estúdio, que é irmão do Roberto Serra, o pessoal, os irmãos, Davi, o pessoal lá, muito bom. E a gente vai criar um podcast também, que eu quero fazer, e o nome lá vai chamar Galicanto, né? Que bacana. Em homenagem a essa viagem que a gente fez, espetacular. E eu quero já de antemão, eu quero te levar lá pra gente falar de outras histórias, dessa vez histórias suas. Será uma honra minha. Né? Muito obrigado. Na hora que você tiver um tempo, eu sei que sua agenda é muito corrida aí. Mas que alegria. Né? Te convidar lá para isso. Eu acho que no mês de agosto, acho que a gente deve estar lançando esse podcast lá. Nós estaremos juntos, coisa mais diferente uma vez. Também. E eu me sinto lisonjeado. E dizer, olha, dos livros que eu fiz, eu fiz 2 livros que eu fui coordenador, que chamam Expoentes da Advocacia. Salvo engano, no primeiro eram 40 nomes e no segundo 40 nomes. E embora eu tenha participado na função de coordenador desses livros, eu participei ativamente do livro, sabe? E foi muito bom eu contar a história de inúmeros advogados. Licínio Leão Barbosa, Felicíssimo Sena Martins. Felicíssimo Sena, eu tô querendo dizer o pai do meu amigo Alex Neder, o João Neder. Alex Neder, João Neder, Otaviano de Miranda, assim, tantos outros que já tiveram aí, e a Ismael Tulano. Então, assim, tive a oportunidade de contar um pouquinho da história dessas pessoas, né? Que bacana. Então, foi dizer para você, um dos melhores coisas que dessa história, além da criação da associação, foi marcante para mim também, mas dizer, olha, uma das coisas foi poder contar essa história. E você tem essa oportunidade aqui, cara, faça isso. Acho que é bacana, as gerações estão vindo aí, poder ter isso, é diferente do livro, hoje em dia você joga lá, deixa eu assistir o Nicole aqui Vai assistir enquanto tá no trânsito, né? Com o André que você tava falando, né? Então, assim, vamos falar com ele e tal. Deixa eu assistir, né? Vamos assistir, vamos. Demais. Mas é isso, meu irmão. Te agradeço. Deu-lhe paz. Muito obrigado, meu irmão. Muito bom. Muito obrigado pelo vinho Alegria. Você falando de história, nós teremos aqui um momento com meu pai, 85 anos de vida, com uma história fantástica, que aí traz a história de vida como comerciante para finalizar como produtor rural. Em breve também aqui na Hora do Trabalho. Nosso podcast chama A Hora do Trabalho. E nós estamos trabalhando, né? Nós trabalhamos o dia todo e continuamos trabalhando aqui para oferecer para os nossos amigos aí o melhor de informação, de conteúdo. Márcio, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Deus lhe pague. Obrigado à sua família que me recebeu, os seus colegas, colaboradores do escritório aqui. Bacana. Obrigado, vamos finalizar, né? Vamos finalizar como nós começamos. Tudo de bom. Valeu.